E aí, bora criar uma meta de e-commerce impossível de não bater? Não importa se você quer faturar 200 mil, 300 mil, 1 milhão por mês, você precisa de uma meta e um planejamento para chegar lá. Meu nome é Arthur Santiago, eu sou especialista em e-commerce há mais de 5 anos e já ajudei os meus clientes a faturar em mais de 35 milhões de reais com e-commerce. E todas as metas, sem exceção, que nós batemos, foi utilizando este exato planejamento que eu vou te mostrar hoje na prática. Então, se faz sentido para você ter um 2025 mais tranquilo, mais bem planejado e bater as suas metas, fica até o final do vídeo. Então, bora lá. Primeira coisa, nós temos que entender o que não é uma meta, tá? Uma meta, ela não é um número de faturamento apenas. Não adianta você ter um número em mente, por exemplo, eu quero faturar 200 mil reais por mês e eu quero chegar nisso em tanto tempo e não saber exatamente o que precisa ser feito para chegar nesse resultado. Só ter um número não quer dizer absolutamente nada. Então não é apenas um número de faturamento. Uma meta não é algo nem otimista e nem pessimista. Uma meta é algo realista. E nós vamos ver isso daqui para frente, a importância de você trabalhar com a realidade. E não com um cenário otimista, não com um cenário pessimista, mas o que é real, o que é tangível, o que você consegue alcançar de fato. Não é algo sem histórico, tá? Não tem como você planejar uma meta, que é algo futuro. Uma meta é algo que vai acontecer pelo menos, né, um mês para frente aí. Então não tem como você planejar o seu futuro do seu e-commerce sem entender o seu histórico. E quando eu falo histórico, são meses e meses, às vezes anos de histórico. E eu vou te mostrar como coletar esse histórico da forma certa. Não adianta fazer sem isso, você precisa, a gente vai fazer isso daqui pra frente na prática. Uma meta não é um faturamento baseado em estoque, cara. É engraçado isso, mas já ouvi isso de muitos lojistas, de pessoas aí. Tipo assim, eu tenho aqui 250 mil em estoque, então essa é a minha meta. Eu tenho aqui estoque para faturar 250 mil e é por isso que eu quero chegar nesse número. Isso é o pior tiro no pé que você pode dar. Não adianta basear uma meta no que você tem de estoque, não quer dizer nada. O estoque que você tem, pensa comigo aqui, tem gente que bate metas muito grandes, né, a galera do drop aí, sem ter estoque. Então por que o seu estoque seria um fator decisivo para você bater uma meta? Ele é um detalhe importante, eu não posso nem chamar de detalhe, ele é muito importante, mas não tem como você se basear nele para você bater uma meta. Eu tenho 250 mil em estoque, então essa é a minha meta. Não faz sentido nenhum. Existem inúmeros outros fatores que você precisa, planejar para chegar numa meta. Então entendemos o que não é uma meta. Agora, o que é uma meta? Agora, o que é uma meta? Uma meta é um número de faturamento baseado nas 4 principais métricas do e-commerce. Nós já vamos ver, no próximo slide aqui quais são essas 4 principais métricas. No momento, vamos entender o que é uma meta. Uma meta é um número de faturamento que aumenta seguindo a média de crescimento mensal do ano anterior. Olha como é mais completo, e mais complexo quando a gente começa a entender o que é uma meta. A gente viu aqui no anterior, são palavras curtas, aqui frases curtas, não é isso, não é aquilo. Quando a gente vê o que é de fato uma métrica, começa a ficar mais completo, Então, o que é uma meta? Ela é uma meta de métricas também. Não adianta você planejar chegar em 250 mil de faturamento e não ter outras metas menores, das métricas do seu e-commerce para chegar naquele resultado final. Vou te ensinar já a fazer isso, tá? Uma meta ela é um plano de ação separado por cada métrica principal. Já vamos ver quais são essas métricas principais. Uma meta ela também é uma perspectiva de tempo realista. Vamos dizer que você entendeu o que é uma meta, tem aí um número em mente, mas você quer crescer 100% ali o seu faturamento de um mês para o outro. Ah, eu estou faturando 100 mil, quero faturar 200. Então eu vou chegar em 200 no mês que vem. Não faz sentido. O que justifica você crescer 100% de um mês para o outro? Já aconteceu isso antes? Se não aconteceu isso antes, beleza, segue o jogo, vamos trabalhar com a realidade e projetar isso para mais e mais meses aí para frente, tá? Para chegar nisso num período de tempo maior. Agora, se você tem algo que justifica você crescer 100% de um mês para o outro, aí a gente pode estudar essa possibilidade e planejar uma meta pensando nisso, mas na maioria dos casos não é nem um pouco realista isso, tá? Então, tem uma perspectiva de tempo realista. Você não vai crescer 100% de um mês para o outro. Um e-commerce saudável cresce entre 10% e 15% aí na média de um mês para o outro. Então, como que você vai crescer 100%? Não faz sentido, tem uma perspectiva de tempo realista. Não estou dizendo que você não possa planejar crescer 100%, mas você planeja isso, você tem que entender que vai levar mais tempo. A gente já vai entender quanto tempo vai levar. Beleza? Então entendemos agora o que é uma meta. Agora só uma frase aqui para a gente ter em mente, eu gosto bastante dessa frase, eu mesmo que fiz e meti a mala aqui de colocar meu nome como se fosse um escritor famoso. Da hora isso aqui, eu gosto desse... Parece uma citação e tal. Vamos lá. Tão importante quanto saber o que fazer
é saber o que não fazer. É muito importante isso porque não adianta nada você entender as suas métricas principais, fazer um planejamento e tudo mais, e você focar na coisa errada. Se você foca na coisa errada, na métrica errada, você vai desviar. Sua meta está aqui, você vai ir para cá. Vai te desviar totalmente o seu foco. As suas ações ali, a sua energia vão ser colocadas no lugar errado. E aí você não vai bater a sua meta, simples assim. Por isso, leia isso daqui novamente e pense nisso durante todo o restante desse vídeo. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Já vamos entender melhor isso daí. Agora, quais são as principais métricas do e-commerce? Essas 4 que você vê aqui, elas regem tudo o que acontece no seu e-commerce. Eles são como se fossem 4 pilares de sustentação. Imagina uma casa, sei lá, algo bem grande sendo sustentado. Precisa de 4 pilares ali. Então, esses são os 4 pilares do e-commerce. É isso que sustenta um e-commerce, tá? A taxa de conversão, basicamente, é a taxa de pessoas que compram no seu site. A cada 100 visitas, uma compra, sua taxa de conversão é 1%. Simples assim. CPS, que é o custo por sessão, quando uma pessoa entra no seu site, nós chamamos isso de sessão, então é quanto você está pagando para uma pessoa chegar no seu site. Extremamente importante e influencia todo o restante também. Ticket médio das pessoas que compram é qual o valor médio da compra dessa galera. Simples assim. E a taxa de aprovação. Por exemplo, se a cada 10 vendas, 8 são aprovadas, sua taxa de aprovação é de 80%. Também muito importante. O porquê que a taxa de aprovação é importante? Porque às vezes, né, um Pix não é pago, um boleto não é pago, um cartão não passa, a gente não pode considerar que essa venda foi feita. A gente tem que trabalhar com a realidade. Por isso que a aprovação é importante também. Esses são as 4 principais métricas do e-commerce e nós vamos focar nelas daqui para frente para bater uma meta. Agora vamos para a prática, como planejar uma meta na prática. Primeiro passo: preencher a planilha de métricas dos meses anteriores. Fica tranquilo, depois eu vou disponibilizar no final do vídeo essa planilha, tá? Eu vou explicar como que funciona. Totalmente gratuito também. Segundo, entender o histórico das principais métricas e marcar o que está ruim, tá? Foca nisso aqui agora, eu já vou mostrar como fazer cada uma dessas etapas. Terceiro, projetar o cenário de forma realista, né? A gente já entendeu a importância disso. E número 4, escrever o que será feito para otimizar cada métrica ruim. Agora, nós já entendemos o passo a passo, bora para a prática. Primeiro passo, preencher a planilha de métrica dos meses anteriores. Bora lá, eu estou aqui com a minha planilha de métricas, tá? Não se preocupa com esse tanto de informação que está aqui, porque isso é mais simples de preencher do que parece. Ela é bem grande, tem muita coisa aqui, mas tudo que está com fundo branco é calculado automaticamente. Então você só precisa preencher essas métricas aqui, ó, que estão com fundo azul claro, tá? Então colocar aqui a receita captada, faturada, etc, né? Qual que é a diferença de faturada e captada? A captada é todo tipo de venda, paga ou não. Cartão que não passou, Pix que não passou, entra nessa conta, tá? Pra gente entender a aprovação real. E a receita faturada, obviamente, é só o que foi pago. Receita de mídia paga, só o que veio de tráfego pago. Então você vai preenchendo aqui um por um, tá? Eu tenho aqui todos os meses, desde janeiro até novembro. Como o dezembro não finalizou ainda, nós não temos aqui, mas é muito simples de preencher isso daqui. Você vai levar um tempinho sim para coletar as métricas, mas é o primeiro passo, é preencher essa planilha de métricas. Mais uma vez lembrando, é só o que está em azul que precisa ser adicionado. O restante é tudo calculado automaticamente, tá bom? Então, preencheu essa planilha de janeiro até novembro ou até dezembro, se você esperar esse mês acabar, que já está bem no finalzinho mesmo, nós temos a planilha de métricas preenchida. Esse é o primeiro passo, não vou ficar me alongando aqui, porque é só você pegar essas informações e colocar nessa planilha. Bom, segundo passo, depois que você já preencheu essa planilha, você pausa o vídeo, vai lá preencher, depois volta aqui, é entender o histórico das principais métricas e marcar o que está ruim. Bora fazer isso agora aqui na prática, né? Eu tenho aqui as métricas, esse aqui é um projeto real de um cliente, né? Eu não vou mostrar o nome, obviamente, mas é um projeto real aqui, métricas reais, e eu vou identificar agora na prática o que está ruim aqui. Então, uma vez que a gente tem a planilha preenchida, nós temos aqui também calculado automaticamente a média anual. Nessa média anual, nós temos todas essas métricas que são extremamente importantes de entender ao planejar uma meta. Então vamos entender aqui o que está ruim, marcar isso aqui na planilha e depois a gente vai para o próximo passo. Então vamos lá, se eu sei que as 4 principais métricas do e-commerce é a taxa de conversão, taxa de aprovação, ticket médio e CPS, eu vou olhar isso aqui, eu vou procurar isso aqui na planilha. Então vamos procurar aqui a taxa de conversão. Primeira coisa é a taxa de conversão. Então está aqui embaixo, a taxa de conversão. Ela está 0,63%.
A taxa de conversão média do e-commerce brasileiro é em torno de 1,2%, então está bem abaixo, está mais ou menos metade disso. Tá? Esse aqui é um nicho muito específico, é mais difícil, né, de aumentar a taxa de conversão, mas ela está baixa e ela pode aumentar, beirar aqui os seus 1%. Então é uma coisa que eu preciso otimizar no e-commerce aqui desse cliente. Lembrando uma coisa importante, tá? Eu assumi esse projeto de e-commerce aqui em outubro. Então, finalzinho de setembro para começo de outubro. Esses 2 meses aqui, outubro e novembro, é os que eu já estou participando aqui como gestor de performance desse projeto, tá bom? O restante, né, estava sobre outra gestão. Nós podemos ver que em outubro aqui nós já tivemos, a partir de outubro, muitas melhorias nas métricas. Depois eu até faço um outro vídeo explicando o que eu fiz aqui especificamente neste e-commerce, para um estudo de caso ou algo assim. Mas vamos lá, taxa de conversão. Se eu sei que ela está ruim, eu vou marcar aqui na planilha, aqui na parte de média anual. Eu costumo fazer assim, eu venho aqui na letra, coloco em branco e coloco o fundo aqui de vermelho. Pronto, eu sei que isso aqui está ruim e eu preciso melhorar. Estou aqui identificando primeiro. Taxa de conversão. Vamos para a próxima agora, porcentagem de aprovação, uma métrica também dos 4 pilares do e-commerce. Se tiver acima de 80%, tá bom, eu não vou mexer nisso agora. Eu estou vendo que a média anual está 82%, então a cada 10 vendas, pelo menos 8 são aprovadas. E eu não vou mexer nisso aqui agora. Lembra daquela frase, é muito importante, né, você saber o que não fazer também. Por que eu vou colocar minha energia aqui se eu tenho outra coisa mais importante para fazer primeiro? Então, não vou mexer na taxa de aprovação. Vamos ver aqui o nosso ticket médio. Olha esse ticket médio, cara, R$ 719,14. Tá excelente. Né, tá excelente, inclusive aumentou nos últimos 2 meses. Aqui nós tivemos um aumento bem considerável aqui do ticket médio, né? Também estratégias que aplicamos aqui, mas ele está excelente, R$ 719. Eu não vou mexer nisso aqui agora, então não vou marcar aqui. A última que sobra é o nosso CPS, tá? A gente sempre trabalha com o geral. Mídia é diretamente ligada a tráfego pago, mas nós trabalhamos com o geral ao projetar aqui uma meta. Então, não que o meu CPS esteja ruim, tá? Ele está na média aqui, né? Tá um CPS médio, né? Se ficar aí uns 70 e poucos centavos, aí sim ele está começando a ficar caro. Mas aqui entra uma coisa muito importante. Lembra que a gente falou sobre projetar um cenário realista? A minha realidade aqui de CPS, eu não vou trabalhar com a média anual aqui nessa meta, porque nos últimos 3 meses aqui, ó, que foi setembro, outubro e dezembro, a gente, ou melhor, setembro, outubro e novembro, nós podemos ver que esse ticket... Aqui. Nós podemos ver que esse CPS, ele aumentou. Ele teve um aumento aqui. Então, eu vou trabalhar com a média aqui desses últimos 3 meses. Porque nós estamos num período que o tráfego fica mais caro mesmo. Final de ano, Black Friday, Natal, Ano Novo, as empresas investem mais e acaba elevando o custo. Então, normal, até aqui tudo certo, eu vou trabalhar com isso daqui. Então, não que esteja ruim a minha média anual, mas eu preciso tomar cuidado com esse CPS e manter ele aqui na casa dos 70 centavos, tá? Então, vou marcar ele aqui, não vou marcar de vermelho, colocar um laranja aqui só para representar que ele precisa, sim, de uma atenção. Letra branca e aqui o fundo em laranja. Perfeito, para marcar que ele precisa de uma atenção, mas não necessariamente está ruim. Pronto, a gente já fez o segundo passo, que é identificar o que precisa de otimização, o que precisa de melhoria e descartar o que não precisa. Vamos focar neste caso aqui 100% nessas duas métricas, taxa de conversão e CPS. No seu caso, pode ser que seja diferente. Pode ser que você precise focar no ticket médio, na taxa de aprovação. Até aí tudo certo, você vai identificar e vai marcar aqui na planilha. Bom, o próximo passo, o terceiro aqui, é projetar o cenário realista. Nós já temos aqui, já entendemos o histórico, olha como a gente avançou, entendemos o histórico, marcamos o que está ruim, agora a gente vai projetar o cenário realista na prática. Bora lá, aqui na planilha 3 eu tenho o meu planejador, tá? Aqui eu tenho o cenário realista, a gente vai preencher tudo isso daqui e eu vou te mostrar como que a gente vai chegar num número aqui para bater uma meta. Então nessa planilha aqui, nós vemos aqui o cenário realista e a média anual. Isso aqui eu preciso preencher, tá? Eu preciso pegar as métricas da planilha anterior e preencher essa planilha aqui, tá bom? Então vamos fazer isso aqui na prática, coisa bem rápida, né? Vou pegar minha média anual de verba mensal, que é o quanto que eu invisto em tráfego mensalmente. Vamos pegar aqui, ó, média anual de investimento em tráfego, aqui ó, investimento foi R$ 12.075, então vou vir aqui e vou digitar, ó, 12.075. Tá? Beleza, essa aqui é a minha média anual de investimento em tráfego. CPS, qual que é a minha média? 0,57 centavos. Vou pegar e vou colocar aqui 0,57 centavos. Ticket médio, vamos pegar o meu ticket médio, foi R$ 719.
Vou arredondar aqui 719, beleza? Qual foi a minha taxa de conversão? 0,63, a taxa anual. Vou colocar aqui 0,63%, beleza? E a aprovação de pagamento, eu lembro que foi 82%. Beleza. Temos aqui a nossa média anual. Obviamente você vai pegar a média do seu e-commerce aqui, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou pegar e projetar um cenário aqui na prática. Vamos dizer que eu queira chegar em 100 mil de faturamento aqui nesse projeto, tá? Até porque a gente está abaixo disso, ó, nós vemos que tivemos um aumento sim nesses 2 meses, outubro e novembro, mas ainda não chegamos na meta de 100 mil de faturamento líquido, né? Vendas aprovadas no caso. Então vamos dizer que eu continue aqui na casa dos 12 mil de investimento, coloquei os 12 mil reais aqui, meu CPS ideal na casa de 70 centavos, né? Porque ele teve um aumento, né? A gente já viu isso, então vou colocar aqui na casa de 70 centavos. Meu ticket médio ele está bom. Eu não vou trabalhar ele, né? Então vai continuar aqui R$ 719, ok? Taxa de conversão ideal, tá 0,63. Eu vou projetar um aumento aqui bem tranquilo para chegar em 0,73%, tá? Opa, faltou aqui a porcentagem. Vamos lá, 0,73%. Aqui do lado nós vemos a variação. Então, por exemplo, para sair de 0,63 para 0,73 teve uma variação de quase 16%, aumento, né, na taxa de conversão. Se eu estiver dentro desse máximo, que é 25%, é porque é realista, dá para ir. Então, beleza, projetei aqui 0,73. A aprovação de pagamento vai continuar 82, já está bom, já está excelente, então vai ficar assim. Aqui nós temos o nosso cenário, né? Isso aqui é incrível, cara. Agora eu sei exatamente quantas visitas eu preciso, quanto que eu posso pagar no máximo numa conversão diretamente de tráfego pago, quantos pedidos e por aí vai, né? Qual que é o meu ROAS aqui, bruto e o real e tal. Só que eu não cheguei em 100 mil reais aqui de faturamento ainda. Por isso que eu falei que a gente vai jogar com essas métricas. Então o que eu posso fazer para chegar nesses 100 mil reais? Vou aumentar minha verba em tráfego, é uma das coisas, tá? Eu vou trabalhando aqui, vou trabalhando na planilha. Então vamos dizer que eu vou sair de 12 mil para 15 mil de investimento. Ok, vou aumentar aqui em 3 mil reais o meu investimento em tráfego, né? Aumentou em 24% aqui. Ok, aumentei para 15 mil. Só que ainda assim não cheguei em 100 mil. Aí eu vou trabalhar aqui. O que é mais realista? Será que eu consigo, né, projetar aqui 16 mil reais de investimento? Vamos ver onde consigo chegar. Opa, 160 mil Vamos ver aqui, ó, 16 mil eu já beirei aqui os 100 mil reais. Mas vamos trabalhar com 15? Vamos dizer que eu esteja limitado aqui em 15 mil reais. Beleza, vamos ser mais realistas aqui. O que eu posso fazer, onde que eu posso mexer aqui para chegar nos 100 mil reais de faturamento? Eu vou aumentar um pouquinho mais essa taxa de conversão. Lembrando, ó, que eu tenho que ficar no máximo em 25%. Então, eu estou em 15 aqui, dá para aumentar um pouquinho mais. Vamos tentar chegar aqui em 0,77. Ó, 0,77 aumentou em 22%. Ok, né? Tá beirando aqui os 25, mas ainda está realista. Eu quase cheguei em 100 mil, tá em 97 mil. Ainda preciso de um pouquinho mais. Será que eu consigo chegar em 15.300 de investimento? Vamos ver aqui. Ó, 15.300, quase cheguei em 100 mil reais. Vamos arredondar, 15.500 aqui de investimento. Meu ROAS real chegou em 6 vezes, tem que saber se esse ROAS atende o seu projeto também. Neste caso atende, então eu vou seguir assim dessa forma. E tá aqui o meu cenário ideal. Uma meta projetada com números, uma meta realista. Aqui eu sei quantas visitas eu preciso e tudo mais, e também o cenário diário. Ó, preciso investir 516 por dia, 738 visitas, né? 6 pedidos e faturamento bruto de 4.086. Então, isso aqui é importante para me acompanhar diariamente esse projeto e ver se eu estou dentro da média diária que eu preciso para chegar nos 100 mil reais de faturamento. Então agora nós temos um cenário realista projetado aqui na prática, agora a gente tem que ver como bater essa meta. Bom, depois que nós projetamos o cenário realista, você vai projetar aí o seu também, de acordo com a meta que você quer chegar, nós precisamos agora escrever o que será feito para otimizar cada métrica ruim. Eu vou te mostrar como que eu faço isso. Isso aí você pode fazer no WhatsApp, no seu aplicativo de organização. Eu gosto de utilizar o Canva, vou te mostrar aqui no Canva como que eu faço. Então vamos lá, estou aqui na minha apresentação no Canva, isso aqui é um planejamento real que eu apresento dessa forma para o meu cliente também, e aqui eu destaco quais são as 4 métricas do e-commerce, né? Pode ver que o que está em amarelo é justamente o que a gente precisa otimizar
a taxa de conversão e o CPS. O que está em branco aqui eu não vou mexer, tá bom, né? Segue o jogo da forma que está. Em outro momento eu posso, depois que otimizar o que precisa agora, eu posso talvez trabalhar para aumentar isso daqui também. Mas no momento são essas duas. Então primeiro eu destaco aqui o que eu preciso fazer, quais são as metas, né, das minhas métricas aqui. Preciso de 0,73% de conversão e um CPS de 70 centavos. Até aqui tudo ok, beleza? Então eu mostro dessa forma. Próximo passo é escrever, né, o que precisamos fazer para chegar naquela taxa de conversão e para manter aquele CPS. Eu gosto de fazer dessa forma. E aí se você estivesse perguntando, mas como que eu vou fazer para aumentar a taxa de conversão? Eu vou deixar aqui no card, também no final do vídeo, um vídeo que eu gravei de 11 maneiras de como explodir a taxa de conversão do seu e-commerce. Então não vou me alongar aqui, eu tenho um vídeo explicando 11 formas de fazer isso. Recomendo muito que você assista porque a taxa de conversão é um dos grandes aí pilares do e-commerce e a maioria dos e-commerces não tem uma taxa de conversão boa. Então assiste esse vídeo para que você consiga entender como aumentar ela drasticamente. Então beleza, vocês podem ver que eu escrevi aqui, né? A taxa de conversão é uma das últimas métricas e por isso é influenciada por todas as outras. Nós vamos fazer o seguinte, melhorar as páginas de produtos e aplicar uma otimização de CRO, que é o que esse projeto precisa, tá? Para aumentar a taxa de conversão. Escrevi exatamente tudo o que nós precisamos fazer na página de produto aqui, principalmente o que está destacado em amarelo. Então entenda mais uma vez por que tem que ser realista o fator tempo também. Isso aqui leva tempo para fazer. Às vezes não dá para fazer em um mês só. Às vezes vai ter que movimentar vários membros da equipe para aplicar isso daqui. Então aqui está o planejamento, eu descrevi isso, vou ajudar o meu cliente a implementar, mas temos que ser realistas que às vezes não dá para fazer em um mês, nem em dois, temos que, né, colocar o fator tempo na mesa também. Mas eu escrevo aqui o que precisa ser feito, assim eu sei exatamente para onde que a gente está indo e o que precisamos fazer para bater essa meta, não só eu, como também o meu cliente e os outros membros da equipe, tá? Aqui nós falamos de CPS também, né, otimização de CRO, tá tudo bem descrito aqui. CPS também descrevi. Então finalizamos aqui o nosso planejamento passo a passo de uma meta realista de e-commerce. Nós escrevemos o que precisa ser feito e agora é aplicar para chegar no resultado, né? Nada vai cair do céu. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você preza muito pelo resultado do seu e-commerce. E se você precisa de ajuda para implementar isso, eu te convido a conhecer a minha aceleração. É um método de 4 pilares responsável por mais de 35 milhões de reais de faturamento para os meus clientes. Está aqui no primeiro link da descrição e também nos comentários. Se você gostou desse conteúdo e acredita que te ajudou genuinamente, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais e também assiste aquele vídeo que eu recomendei, vai estar aqui no final, sobre as 11 maneiras de aumentar a sua taxa de conversão. Tamo junto e até o próximo vídeo.